Se você fez o vestibular da Federal do Paraná para ingresso em 2024 e quer entender um pouquinho melhor sobre as questões de filosofia que envolviam as obras pré-selecionadas por essa banca de vestibular, então este vídeo é para você. Vou trabalhar um pouquinho aí as questões que apareceram na prova de conhecimentos gerais desse vestibular. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meus caros, antes da gente começar, queria fazer aquele pedido especial de sempre, que você que ainda não faz parte aqui da nossa comunidade do Filo Espiral, se inscreva com o botão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho para notificação dos novos vídeos e deixa já o seu like, que isso ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui do canal, ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo é relevante para outras pessoas. Maravilha? Se você quiser, será muito bem-vindo também nas nossas redes sociais, Filo Espiral, para acompanhar outros conteúdos que eventualmente eu publico sobre filosofia. Maravilha? Sem mais delongas, vamos ao tema desse vídeo então. Gente, no último dia 22 de outubro de 2023, a Federal do Paraná então realizou o seu concurso, seu processo seletivo de vestibular para ingresso em 2024. E na prova de conhecimentos gerais, como é costume do vestibular nos últimos anos, para as questões de filosofia e de sociologia e também depois na literatura, você tem ali uma seleção de livros, de textos básicos que servem de referência para as questões. Para quem está acompanhando Filosofia Espiral já faz um tempo, com certeza acompanhou os nossos vídeos, né, desde a introdução da apresentação geral das obras até cada vídeo específico onde eu expliquei detalhadamente cada um dos textos que caiu na Federal. Então eu quero aqui fechar esse ciclo, digamos assim, da Federal do Paraná, trabalhando um pouquinho sobre as questões que caíram nessa prova de conhecimentos gerais. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Olha só. A primeira questão que nós temos é a questão 78, que ela aparece lá na prova de conhecimentos gerais, e ela tem um texto do Descartes, tirado do Discurso do Método, que era uma das 5 obras de referência, certo? O texto mais clássico, talvez, que a Federal cobrou. Diz o seguinte trechinho: o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. Né? Não sei se você percebe, é um trecho que não é muito difícil de entender, mas o Descartes elogia o bom senso, dizendo que é uma coisa muito boa de ser partilhada, e uma coisa onde ele afirma também que não adianta só você ser inteligente, mas é preciso que você aplique essa inteligência, aplique sua razão, né, de uma forma mais eficaz. E aí o enunciado ele pergunta o seguinte: considerando a importância do método para a filosofia de Descartes, assinale a alternativa que contém um dos preceitos para bem direcionar-se o espírito e assim adquirir-se conhecimentos. Veja bem, jovens, perceba que a pergunta da Federal, ela faz referência ao método cartesiano, né? E o método talvez seja um dos principais pontos desse texto, né? Onde ele vai propor lá 4 etapas, 4 regras para que você possa alcançar um conhecimento verdadeiro, na qual ele compartilha, né, com o leitor as regras que ele utiliza. E aí, veja que ele pergunta aqui, ó, qual é a alternativa que contém um dos preceitos? Veja bem, e quais são esses preceitos? São as 4 regras. A evidência, que é perceber ideias claras e distintas, a análise, dividir em elementos últimos, né, decompor o problema até seus elementos últimos, a síntese, que é você organizar e resolver das partes mais simples para as mais complexas, e a revisão, que é você justamente fazer enumerações, revisões para evitar os erros. Então você tem que procurar uma alternativa que tenha alguma dessas 4 regras. E aí ele fala assim, ó, a alternativa A, seguir a sabedoria dos antigos. Apesar do Descartes, né, citar no texto que ele procurou, né, que ele é um cara que estudou muito com os antigos, esse não é um preceito metodológico. Praticar a dialética. Dialética ela foi usada por muita gente na história da filosofia, né? Foi uma metodologia muito utilizada, por exemplo, por Sócrates e por Platão e por alguns filósofos que vão vir lá depois no século XIX, mas definitivamente não é a ideia do Descartes. C. Educar-se por meio de viagens e de observações de diferentes costumes e opiniões. Aqui a Federal ela introduz um outro elemento que ele também cita no texto do Discurso do Método, mas que não faz parte dos preceitos metodológicos. Ele fala que ele passa por algumas viagens na qual ele tentou adquirir conhecimentos, mas ele viu que estudar numa universidade ou viajar pelo mundo geram tantas incertezas quanto nos dois ambientes. Na letra D, seguir a ordem progressiva dos pensamentos, dos mais simples aos mais complexos. Pô, se você reparar, isso aí é exatamente a ordem é o procedimento da síntese, né? É a terceira regra do método cartesiano. Né? E na letra E ele fala: aceitar a impossibilidade de fundar um conhecimento certo e indubitável
em um mundo tão diverso e variado. Até poderia, né, de repente soar tentador marcar essa daqui, mas é importante lembrar que Descartes, através do seu método, através da dúvida que ele instaura em outros livros, ele tem uma certeza indubitável, a certeza da razão, a certeza do cogito, né? Eu penso, logo eu existo. Então, essa coisa da impossibilidade de um conhecimento certo não combina muito com o Descartes. Portanto, a única alternativa possível baseada no texto e na obra de Descartes é a alternativa D de dado. Beleza? Então, primeira questão bem tranquila para quem conhece a obra do Descartes e quem conhece a filosofia dele de maneira geral. Beleza? Questão número 79. Não tem um trecho, apenas uma introduçãozinha onde a federal disse o seguinte: no artigo da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista, Nancy Fraser trata do dilema entre duas demandas de justiça, típicas de nossa era: demandas por redistribuição e demandas por reconhecimento. Então, para quem entende um pouquinho da obra, vai lembrar que esses são os dois temas centrais, realmente, desse artigo da Nancy Fraser, né, sobre a questão da justiça contemporânea. E aí, a federal pergunta: de acordo com a autora, esse dilema reside no fato de que. Então, veja que no texto existia então aquilo que ela chamava de dilema da redistribuição-reconhecimento. Então, em que ponto que as duas coisas elas se tocam e em que ponto, inclusive, elas podem se divergir. E aí, as alternativas dizem o seguinte: letra A. Demandas por redistribuição requerem a transformação da sociedade, ao passo que demandas por reconhecimento, não. Essa alternativa A, ela é falsa. Por quê? Porque não necessariamente as demandas por reconhecimento não exigem transformações, né? É importante lembrar que, assim, ela vai propor como remédios, né, da redistribuição do reconhecimento o que ela chama de práticas afirmativas e as práticas transformativas. E ela entende que tanto as demandas de reconhecimento quanto as de distribuição, elas podem exigir transformações sociais, né? Então, dizer que o reconhecimento não precisa de transformação social não é necessariamente assim que acontece, né? Quando você pensa, por exemplo, naquelas que ela chama de coletividades bivalentes, como os negros ou as mulheres, né? Elas exigem transformação de sociedade, porque não adianta nada você só fazer a prática afirmativa e não mudar as estruturas que engendram tudo isso, beleza? Então, a letra A, ela fica inconsistente de acordo com o texto da filósofa. B. A correção de injustiças distributivas produz injustiças de reconhecimento e vice-versa. Aqui uma outra problemática, porque ele está inferindo que quando você corrige a injustiça de um lado, né, da questão da redistribuição, você necessariamente gera falta de reconhecimento. Se você corrige o reconhecimento, você gera uma má distribuição. E isso não necessariamente acontece. Ela entende que existem pontos de toque, ela entende que existem algumas questões, né, que podem conflitar, mas ela não entende que uma coisa necessariamente anula a outra. Aliás, o objetivo do ensaio é justamente mostrar que elas não precisam se anular. Perfeito? Então a letra B também está errada. C. Lutas por reconhecimento são prioritárias, pois diferenças culturais determinam as econômicas. Sem chance. Ela vai dizer que no mundo contemporâneo, as diferenças culturais, elas têm maior foco, elas têm, vamos dizer assim, o pessoal dá mais enfoque a esses debates por reconhecimento, né, por questões de identidade e tal. Mas isso não significa que isso teria prioridade diante da questão da redistribuição econômica política. Beleza? Então a Nancy Fraser não fala sobre um ter prioridade sobre o outro. Letra D. Lutas por reconhecimento desmobilizam as lutas por distribuição. Novamente, ela tenta, né, a alternativa ela tenta jogar com você, aluno, para dizer, olha, uma coisa então leva ao anulamento da outra. Se eu luto por reconhecimento, eu acabo com a redistribuição. Se eu luto por distribuição, eu acabo com o reconhecimento. Não necessariamente isso acontece. Beleza? Sobra a letra E. A lógica da redistribuição é a de acabar com a diferença entre os grupos, enquanto a lógica do reconhecimento é a de valorizar as diferenças. Perfeito, é a alternativa E. Por quê? Porque é exatamente o que a Nancy Fraser fala no texto, né? A redistribuição, ela vai procurar promover um patamar de igualdade, né? Então ela vai tentar distribuir a questão política e econômica. Então, por exemplo, quando ela cita lá a questão das mulheres ou dos negros, né? Você tem que acabar com essas diferenças, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho, para que as mulheres e os homens ganhem a mesma coisa. Então é um exercício de redistribuição. Só que o reconhecimento, né, é você, por exemplo, olhar para a figura feminina, olhar para os elementos da cultura negra, da cultura afro, né, e valorizar e acentuar essas diferenças. Aí é uma questão de reconhecimento social. Então, realmente, a redistribuição procura eliminar
as diferenças enquanto o reconhecimento exalta. Então, esse é o dilema, né? Um parece querer acabar com a diferença, o outro quer exaltar a diferença. Então, é nesse sentido que ela procura uma reconciliação entre as duas. É aí que vai estar o enfoque do trabalho dela. Beleza? Como ele perguntou onde é que estava o dilema entre os dois, a alternativa E é a que melhor representa esse problema. Beleza? Próxima questão, a questão 80, também não há texto introdutório, apenas um pequeno enunciado, onde ele fala: no Tratado da Tolerância, Voltaire argumenta que a condenação de Jean Calas à morte em 9 de março de 1762 foi um erro judiciário fomentado pela intolerância. Levando em consideração essa obra, assinale a alternativa que corresponde à posição de Voltaire diante desse acontecimento. Então veja que a federal aqui pergunta para você, né? Diante da condenação de Jean Calas injustamente à morte, praticada pela intolerância religiosa, né? O Jean Calas era um protestante, a França é extremamente católica, os caras acusam ele de ter matado o próprio filho por conta de ser protestante, porque o filho dele parece que queria se converter ao catolicismo. Os caras acusam de ser um crime de intolerância religiosa. Só que, no fim das contas, a condenação do Jean Calas à morte foi uma prática de intolerância religiosa. Então, como que o Voltaire se posiciona em relação a isso? Letra A. Os algozes de Jean Calas devem ser tolerados, pois a tolerância é a melhor forma de combater a intolerância. Aqui ele faz um joguinho meio, né, meio paia, meio ruim assim, né? Porque então vamos passar um pano pra galera que condenou o Jean Calas. Pare para pensar que não faz sentido essa alternativa, à medida em que, se nós deveríamos simplesmente tolerar essa condenação, né, injusta do Jean Calas, por que que ele escreveu o Tratado da Tolerância, né? Já estava feito, o Jean Calas já estava morto, então não precisava ter escrito o tratado. Então essa letra A ela é contraditória ao próprio propósito da obra, beleza? Letra B. A pena de morte deve ser abolida, uma vez que o sistema judiciário está sujeito a erros. Veja bem, o Voltaire ele realmente reconhece que a pena de morte do Jean Calas ela aconteceu de maneira injusta, certo? E agora não teria como voltar atrás. Mas em nenhum momento do Tratado da Tolerância, pelo menos nos capítulos selecionados, né? Capítulo 1, 4, 5, 6 e 18, a federal. Aliás, a federal não, desculpa. O Voltaire ele não menciona que o problema é a pena que foi aplicada. Certo? Então ele não entra no mérito de que a pena de morte é uma pena justa ou injusta, deveria ou não deveria ser utilizada. Então não é esse o ponto que ele defende no texto. C. A intolerância é um crime passível de punição, pois coloca em risco a sociedade. Esse é um dos pontos fundamentais que o texto vai abordar. Né? Porque a intolerância é um crime passível de punição. Porque ele chega ao ponto de entender o seguinte: olha, é preciso que você tenha uma sociedade mais tolerante, mas há situações, especialmente no capítulo 18, o Voltaire vai falar sobre as situações em que ele considera que a intolerância ela é passível de ser criminal. Então, ele vai citar lá, por exemplo, as crianças da Dinamarca, que eram executadas após o batismo, né? Quando a galera sai queimando o templo de outras religiões, e o próprio caso do Jean Calas, ele se enquadraria nessa questão. Tá? A letra C está bem de acordo com o que o Voltaire defende. A letra D. O Estado deve evitar a multiplicação de seitas religiosas a fim de combater a intolerância. Veja que é meio esquisita essa alternativa, né? Porque é um texto que fala sobre a importância de ter tolerância religiosa. Aí você fala para o Estado combater a formação de seitas, né? Ou seja, você está querendo proibir as pessoas de terem diferentes seitas religiosas. Péssima estratégia, não é nada disso que o Voltaire está propondo, muito pelo contrário, certo? Que a gente passe a tolerar a pluralidade religiosa que surgia na Europa naquele momento. Letra E. A intolerância é um mal inerente à natureza humana, estando presente em todas as épocas e lugares. Isso é falso por quê? Porque o Voltaire, apesar de entender que o ser humano é capaz de fazer esse tipo de besteira, né, de cometer esses atos de intolerância, né, como ele diz lá num trecho, a partir de apenas alguns meros parágrafos, isso não significa que seja inerente à natureza humana ser intolerante. Tanto que ele fala, né, uma das principais defesas, eu não me lembro mais se é no capítulo 4 ou 5, mas o Voltaire fala, olha, a partir do uso da razão, você combate a intolerância. Ou seja, não é uma coisa inerente e irreversível. Então isso não condiz com a posição dele no texto. Portanto, única alternativa que condiz com, né, a resolução da questão, a alternativa C. A intolerância é um crime passivo de punição porque coloca em risco a sociedade, né? Então, toda vez que a intolerância ela é praticada por alguns indivíduos e ela ameaça a integridade social, ele entende que a gente tem que tratar essa intolerância como crime. Beleza? Muito bom. Questão 81, talvez a questão mais difícil, na minha modesta opinião, algo que faz jus ao próprio texto, né? Que como quem acompanhou o canal também, na minha humilde opinião,
falei que é um texto que acho que é o mais difícil que a Federal cobrou, a questão sobre o Thierry Deduve. E aí ele fala assim, ó. De acordo com o texto A Arte Diante do Mal Radical, de Thierry Deduve, a decisão do Museu de Arte Moderna de Nova York de expor uma série de fotos de pessoas mantidas em campos de extermínio pelo regime de Pol Pot, líder do Khmer Vermelho cambojano entre 1975 e 1979 e responsável pelo massacre sistemático de milhares de civis durante esse período. Você veja que o enunciado aqui, ele ficou, né, como ele criou um parênteses enorme, você até esquece qual que é o comando da questão. Mas o que ele fundamentalmente está perguntando? Que de acordo com o texto do Deduve, o que é o fato do Museu de Nova York ter exposto as fotos, né, do extermínio dos campos, né, dos campos de extermínio lá do regime do Pol Pot no Camboja. Então, tipo assim, qual é o problema que o Deduve levanta quando o museu expôs essas fotos? Letra A. Expõe como arte fotos que não são arte, já que desumanas, sendo a arte um patrimônio da humanidade. Ao meu ver, é uma alternativa um pouco confusa, né? Eu particularmente não gostei muito da formulação dela, mas assim, não cabe. Por quê? Ele não afirma de maneira categórica que as fotos do Camboja não são, né, as fotos do Nguyen Heng, que é o cara que faz as fotos lá do Camboja, elas não são arte. Ele, inclusive, um dos pontos que ele introduz no artigo é de que sempre existiu uma discussão de que se a fotografia é ou não é arte e até que ponto que ela é arte, certo? Então, assim, você afirmar categoricamente, não, elas não são arte só porque elas são desumanas. Não é exatamente isso. E, assim, o fato do museu expor essas fotos não revela esse aspecto não artístico da foto. Beleza? Isso aí, na verdade, é mais a opinião do autor. Seria a opinião que ele tem de, tipo assim, não querer enxergar essas fotos como arte, mas como elas foram expostas pelo museu, acabou ganhando um caráter artístico. Então, ele não está perguntando a opinião do autor. Tá certo? Então, essa questão ele está perguntando o que significa, né? Qual foi a consequência do Museu de Nova York implementar essas fotos dentro de uma galeria artística. Letra B. Convida o espectador a fazer um julgamento estético, levando-o a contemplar as fotos, tendo a arte como referência. Essa alternativa ela faz bastante sentido porque é exatamente o problema central do texto do Deduve. Né? A partir do momento que eu pego essas fotos de um campo de extermínio num regime cambojano, né, e coloco dentro de um museu de arte, qual que é a chance das pessoas de não interpretarem aquelas fotos como uma arte também? Né? E aí ele mostra o perigo disso, até uma coisa meio assustadora, que seria você transformar fotos como essas de extermínio numa obra de arte. Então ela está bem de acordo com aquilo que o Deduve percebe quando as obras vão para o Museu de Arte Moderna de Nova York. Tá legal? A letra C. Faz justiça ao desejo do fotógrafo em ser reconhecido como artista, a despeito das condições em que exerceu a sua arte. Isso não é verdade. Em nenhum momento o Deduve ele menciona que o fotógrafo queria ser reconhecido como artista. Ele cita que quando o fotógrafo ficou sabendo, ele ironizou, né? Dizendo que ele ficou feliz em saber que ele seria a estrela de uma exposição, na verdade, lá no Festival de Arles em Paris. Certo? Aliás, em festival, desculpa, Paris não. O Festival de Arles na França. Então, assim, não havia esse desejo do fotógrafo de ser artista. Então, nada a ver. D. Justifica atos imorais em nome da arte. Não é isso que ele está dizendo também. Ele não chega a acusar o Museu de Arte Moderna de Nova York de ser imoral, porque promoveu então essas fotos como arte. Né? O que ele está discutindo é a ambiguidade dessas fotos estarem lá e acabarem podendo ser interpretadas como arte e não como um registro histórico. Beleza? Então a letra D é muito exagerada. E a letra E diz: revela que a decisão acerca do status da arte da fotografia compete exclusivamente aos curadores das exposições fotográficas. Ah, esse aí, quem estudou um pouquinho o texto, quem leu o texto, ouviu os vídeos aqui do Fio Espiral, sabe que essa é falsa, certo? Por que eu tô falando isso? Porque um dos pontos que ele deixa muito claro é que talvez a decisão do que é arte ou não, como se a fotografia deve ou não deve ser arte, ela não deveria ser restrita somente a curadores de museus, né? Então ele faz uma crítica lá ao cara que organiza, por exemplo, a exposição em Arles, na França, e diz assim, não é esse tipo de gente que tem que determinar o que é arte ou não, né? Nós temos que ter uma posição sobre isso também. O público também tem que ter o direito de determinar o que é arte ou não. Então a única alternativa que combina com o que de fato o Deduve percebe sobre esse episódio é a letra B, né? Então assim, talvez a alternativa que tenha gerado mais dúvida, imagino eu, seja a alternativa A, mas como eu disse, a pergunta ela diz respeito
ao que o Deduve percebe quando o museu expõe essas fotos de um campo de extermínio como do lado de obras de arte, né? E até que ponto isso então poderia ser chamado de arte ou não, ou até confundida como arte. Beleza? Então isso obriga um julgamento estético. Beleza? Não sei se ficou claro. Qualquer coisa, você lança a pergunta aí para nós, tá bom? E, por último, jovens, e não menos importante, nós temos então lá uma questão com o texto da Tatiana Rock, né? O negacionismo no poder. Aqui nós temos um trechinho, né? Igual a questão do Descartes. A Tatiana Rock fala o seguinte: até pouco tempo atrás, quando queríamos sustentar uma afirmação sem argumentar demais, bastava dizer, é comprovado cientificamente. Mas essa tática já não tem mais a mesma eficácia, pois a confiança na ciência está diminuindo. Vivemos hoje um clima de ceticismo generalizado, uma descrença nas instituições que favorece a disseminação de negacionismos encampados por governos com políticas escancaradamente anticientíficas. Então veja que é um dos parágrafos ali iniciais do artigo de opinião da Tatiana Rock, né, perdão, e ela fala, olha, antigamente você podia argumentar num debate que se uma coisa foi comprovada cientificamente, meu, ponto pacífico, não tem muito o que falar. Mas que hoje você falar, olha, é comprovado cientificamente, né? Pode ser em muitos casos a mesma coisa que nada, porque tem uma galera que é negacionista, que entende que a ciência, né, produz coisas maldosas, existem teorias conspiracionistas, né? Então ela vai discutir como que esse negacionismo acaba afetando a sociedade e a política contemporânea. Aí a pergunta da Federal foi: considerando os elementos mobilizados no texto de Rock, assinale a alternativa que apresenta uma medida que, se implementada, aumentaria a confiança da população no discurso científico. Então veja que a federal ela pergunta, digamos assim, qual foi a proposta de intervenção da Tatiana Rock. Então, diante desse negacionismo crescente na sociedade, ou no mínimo barulhento que aparece na sociedade contemporânea, qual que seria uma medida que ela propõe no texto? E aí, eu acho que quem acompanhou, né, quem leu o texto ou quem acompanhou as videoaulas aqui do Fio Espiral, também teve tranquilidade para responder, porque olha só. Letra A. Validar as etapas de produção científica por meio de referendos. A Tatiana Rock não propõe nada disso e pense o quão absurdo seria um negócio desse, né? Você imagina toda a comunidade científica nas universidades, nos laboratórios por aí, terem que pedir autorização, tudo que os caras forem pesquisar tem que fazer um referendo público. Imagina a demanda que não teria isso, né? O tempo todo a gente ia estar respondendo referendo para conseguir fazer a ciência andar. Travaria demais, né? Tornaria o processo infinitamente burocrático e assim, inviável de progresso, né? Letra B. Promover o diálogo e iniciativas de divulgação científica abertas à autocrítica. Olha, isso combina bastante com a fala da Tatiana Rock, né? Por quê? Promover o diálogo e a iniciativa de divulgação científica. Tanto que uma das hipóteses que ela levanta no texto é de que por que o negacionismo talvez ele cresça ou ganhe espaço dentro da sociedade civil? Porque há uma distância entre o que a academia produz, entre o que a comunidade científica produz e a sociedade civil. Então ela não se vê como beneficiada pelas pesquisas científicas. Então rola esse clima de desconfiança, esse ceticismo generalizado que ela cita no texto. Beleza? Então, essa alternativa B, ela é bem bacana porque fala você aproximar a comunidade científica da sociedade civil, beleza? E aberta à autocrítica, ou seja, a capacidade da ciência de olhar e analisar os seus próprios aspectos positivos e negativos, beleza? Letra C. Combater as crenças religiosas e pessoais que contradizem a ciência. Isso, a Tatiana Rock, ela deixa claro no texto dela. Não adianta fazer isso. Não adianta sair chamando todo mundo de ignorante e de crente numa religião qualquer, e por isso que as pessoas são ignorantes. Para ela, não adianta você fazer isso, não adianta você querer combater religiosidade para acabar com o anticientificismo. Não é esse o caminho definitivamente. Letra D. Reforçar a autoridade dos cientistas, referindo-se ao seu reconhecimento acadêmico. Gente, aí, né, eu acho que é uma questão de você ler o próprio texto que está como base da questão. Ela está dizendo, não adianta você querer reforçar a autoridade. Não adianta você querer bater na tecla e dizer é cientificamente comprovado. Reforçar a autoridade, ela fala, tanto quanto o elemento da alternativa C, também é uma coisa que pode irritar. Né? Você querer reforçar a autoridade científica de um pesquisador pode só irritar o negacionista a ponto dele querer negar mais ainda a ciência. Nada eficaz. E a letra E diz, evitar que se consolidem consensos científicos. E por que raios isso ajudaria você, né, a diminuir o negacionismo? Né? Quanto menos consenso tiver na ciência, mais as pessoas vão confiar nela. Sou exatamente o contrário, né? Se nem os cientistas se entendessem muito, como é que a comunidade vai confiar nisso? Perfeito? Então, única alternativa viável para a nossa questão,
alternativa B de bola. Maravilha, meus jovens. Galera, espero que você tenha entendido um pouquinho a resolução dessas questões, né? Como que você poderia pensar cada um dos textos nas suas respectivas cobranças, né? Ao meu ver, uma prova bastante justa, uma prova muito objetiva na parte de filosofia, tá? Em relação às outras disciplinas, eu não sou capaz de opinar, certo? Eu ouvi aí uns murmurinhos para cada lado, sobre biologia, sobre história, sobre geografia, sobre a própria sociologia, mas em relação à filosofia, posso dizer para vocês, uma prova muito honesta, muito direta em relação aos textos, muito fiel ao que os textos dizem, nada de espalhafatoso, nada de nota de rodapé, né? Uma coisa bem honesta para um concurso pré-vestibular. Beleza? Então, espero ter ajudado vocês nesta jornada e continue acompanhando Filosofia Espiral para mais conteúdos, né? Para a Federal, para a UEL, para a UniOeste, para tantos vestibulares do Brasil, para o Enem, né? Ou só para fazer filosofia mesmo, para tirar uma pira. Maravilha? Eu me despeço por aqui. Grande abraço, jovens, e até a próxima.